Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra e nesse vídeo a gente vai conferir aqui um vídeo da Jovem Pan Esportes, cujo o título é o seguinte: para o Flamengo brigar pelo título brasileiro vai ter que reticência. Mauro César faz ótima análise. Então vamos trocar de janela aqui. Lembrando de te pedir para se inscrever no canal aí, nós estamos aí rumo aos 1000 inscritos, é com 1000 que monetiza e eu conto com vocês ajudando aí mais esse flamenguista aqui chegar nessa marca importante aí no canal. Deixe comentário sobre o conteúdo, conforme você for vendo, vai comentando aí, reagindo junto comigo aqui. Ou se não quero reagir, não quero comentar nada. Me diz aí só de que cidade, que estado você é pra gente saber até onde esse vídeo tá chegando, é isso aí. Like no vídeo, 3, 2, 1, lau. Morumbi vai estar lotado para São Paulo e Flamengo. São Paulo vai receber o Flamengo ainda acreditando no título brasileiro, com esse elenco fortíssimo que tem. O São Paulo, como o Vamp disse ontem, precisa também focar no brasileiro, porque está a 4 pontos da zona do rebaixamento. Então, tudo indica que vai ser um jogaço com o Morumbi lotado mais uma vez, chamando atenção para a torcida do São Paulo, que vem lotando o Morumbi a cada partida, vem sendo inclusive muito elogiada pelo Rogério Ceni. Eu dou aqui meu boa tarde pro Mauro Betting, Velho Vamp, Vanderlei Nogueira, Mauro César Pereira, que hoje eu fiz um elogio pra ele, Vamp. Ele chegou no estúdio, eu falei, pô, que roupa maneira. Aí ele falou, não é nada Miguel, não é nada jabá, tudo comprado. Eu falei, não falei nada. Você é da organização de permuta, que a gente sabe. Eu não falei nada. Deixa eu só corrigir. O italiano permuta. 6 pontos, viu? São Paulo tá 6 pontos. 6 pontos? É 6. Então, 6 pontos da zona de rebaixamento. O que foi que você quer falar? Seu sorrisinho. É uma questão apenas de Informação. se antecipar o lance, né? Então, muito boa tarde. Porra, boa tarde, nação. Porra, eu tô com um sono fudido aqui, porra. Mauro César Pereira, senhor. já com seu belo visual que chegou hoje. Perfeitamente. Flamengo e São Paulo. O São Paulo, como diz o Vamp, provavelmente não pode poupar jogador esse Brasileirão. Já o Flamengo deve ir com time misto, né, Mauro? Os dois vão, né? O São Paulo Você também acha que o vai. São Paulo também vai? São Paulo vai. Assim, o São Paulo talvez misto porque faltam jogadores, né? Então não dá para colocar um time todo reserva. Vai priorizar o jogo contra o Ceará na semana que vem pela Copa Sul-Americana. E o Flamengo certamente com todo o time que jogou sábado passado no Rio contra o Atlético Goianiense. Deve ser exatamente aquela equipe, pelo menos a priori. Eu acho que isso torna assim, o jogo na situação muito parecida do que seriam os dois times titulares, né? Acho que o time reserva do Flamengo em relação ao time reserva de São Paulo está mais ou menos na mesma proporção que os dois times completos, né? O que acho que dá uma chance bem razoável do Flamengo conseguir uma vitória. O Flamengo, para ser para brigar pelo título brasileiro, não para conquistar, para brigar pelo título, tem que vencer 14, 15 jogos dos 19 desse segundo turno. Vencer o primeiro e tem que vencer alguns jogos assim fora de casa, considerados difíceis ou improváveis, para poder brigar. Eu acho que Além de torcer pra galera que tá em cima começar a empatar, uns jogos nada a ver, tipo, perder ponto pra time menor. Que aí você consegue flexibilizar isso, né? Você necessariamente não precisa ganhar 14, 15. Aí começar tipo Palmeiras, Corinthians, perder pra time menor, que tá lá embaixo na zona do rebaixamento e tal. Dá a gente, de repente, pô, eles perdem pra um time nada a ver. Aí a gente já não precisa. Se ganhar é bom que, né? Chega mais perto. Mas se acabar, de repente, empatando uma partida aqui, outra ali, você acaba tendo esse benefício aí de poder, né? Mas vamos precisar aí de torcer por uma combinação de resultado aí, né? No brasileiro, nossa situação tá difícil, mas eu acredito. Eu vi 2009 acontecer, mano. A gente tirou uma diferença braba. O Palmeiras estava embrasado na frente, com o Muricy, Wagner Love, o time tava encaixadinho, bonitinho, jogando. Do nada, eles simplesmente pararam de jogar, pararam de ganhar. E quem tava em cima começou também a perder ponto, nada a ver. E a gente, na sequência, brasa. Vitória, empate, vitória, 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 empate. Aí uma derrotinha, vitória, vitória, vitória. Aí chegamos no título. passa por aí. Agora, o mais importante, né, o mais factível, melhor dizendo, é ficar no grupo ali dos 4 primeiros colocados. Já está em quinto, um ponto atrás do quarto. Então, eu acho que pode ser um turno assim, interessante para garantir vaga na Libertadores e brigar nos mata-mata, pelo menos. Mas com o turno inteiro pela frente, acho que tem a obrigação de tentar o máximo para se colocar na melhor posição possível no campeonato, independentemente da má campanha do primeiro turno, até pelos reforços que foram contratados, né, que elevaram aí o poderio do elenco. Desses reforços que foram contratados, logicamente que eu sei que foram todos bons jogadores, mas eu acho que quem vai entrar no time aí de repente aí, com certeza é o Vidal,
E o Varela vai ter sua chance aí de repente tomar a vaga do Rodinei e do Mateuzinho, apesar de que os dois não vêm jogando partidas ruins, né? O Mateuzinho tendo um pouco menos de chance do que o Rodinei, mas quando o jogo não comprometeu, embora não tenha sido muito exigido, e o Rodinei, né, vem jogando direito, até quando é relativamente exigido aí na defesa, tem desempenhado e no ataque ele vai bem. Ele tem bons dotes físicos aí, técnicos no ataque, mas na defesa ele compõe geralmente de forma ruim, mas ele ultimamente tem jogado boas partidas. Se esse Varela for melhor que ele na composição e tiver força no ataque também, aí o Rodinei tem alguma ameaça. Cebolinha, com o esquema que o Dorival tem, eu acho que ele vai ser a opção de alterar esquema de jogo. Esse Eric Pulgar talvez vai ficar revezando ali com o Thiago Maia na primeira volância. E aí vocês me lembrem se tem mais algum, que agora não me ocorre. Oscar, se chegar, vai disputar com o Arrascaeta a vaga. Não vejo ele tomando a vaga do Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro tá desde 2017. Toda vez que chega alguém, o nego fala: ih, vai tirar o Everton Ribeiro do time. E o Everton Ribeiro tá jogando desde sempre. Ele é o novo Márcio Araújo. Só que o Everton Ribeiro joga bola demais, né? Diferente do Márcio Araújo, que era apenas um volante ali, um pouco voluntarioso, mas que não tinha muita capacidade de sair jogando, etc. E também o fim daquela quantidade, pelo menos por enquanto, né, enorme de desfalques por contusão, né? Teve um momento com 8, 9, 10 jogadores machucados, aí tem convocação. Convocação vai ter adiante, mas lesões você pode, de repente, ter uma quantidade menor. Hoje, lesionados, tem 2 jogadores, o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio. O Bruno Henrique só joga no ano que vem, o Rodrigo Caio, bem, pode ser que jogue essa temporada ainda, imagino que sim, mas não sei. Porra, um tempo atrás aí o Paulo Souza tava fudido. O departamento médico tava lotado, mané. Porra, Márcio Tanuri tava na merda lá, parecia SUS aquilo ali. Várias macas ocupadas, não tinha mais leito. Tava osso. Sabe exatamente quando. Vamp, os treinadores, eles têm que poupar nesse jogo, na sua opinião? Porque o Dorival, a gente vai falar já já, o time reserva do Flamengo, cara, eu acho que disputaria ali o G4 do Brasileirão. Mas o São Paulo é uma situação mais delicada. O próprio Rogério cobra um elenco mais forte. Mas os dois, eles têm, sim, razão em colocar time misto para esse jogo? Boa tarde, Pilhado, Mauro, professor Vanderlei. O São Paulo não pode se dar esse luxo, porque não tem também. Já não tem para escalar até às vezes o time titular, né? Imagina, você vai falar aí daqui a pouco, os reservas do Flamengo, Vidal, Cebolinha, Não, ó, Hugo Marinho, Neneca, Hugo no gol. Lateral direito, Mateuzinho. Varela, seleção uruguaia. Se não for o Mateuzinho. Zaga, E o você Rodinei tem... ainda. Quê? E o Rodinei também, como opção. Né? Não, mas o Rodinei hoje é o titular. Não, eu sei, mas eu tô falando, uma dessa pode virar titular. Olha o nível de todo sim, mundo, né? o Varela... Eu tô falando de 3 laterais agora. O Varela é o Pablo reserva. e Bruno, o Fabrício Bruno. Você tem Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Então, Lucas. Lucas. Aí no meio, você escolhe quem que o Vidal vai barrar, João Gomes ou Thiago Maia. Aí você coloca João Gomes Tem o Pulga, e ao lado o dele Vidal. o Pulgar. Você bota Pulgar e João Gomes. Vitor Hugo, Não, Vitor aí você Hugo. coloca Vitor Hugo, Joga Cebolinha, Marinho, É impressionante Lázaro. o time reserva do Flamengo. todo mundo, quer dizer, Tem muito forte. O Marinho São lá. Paulo, aí eu tava falando assim, Tem o Matheus França, provavelmente, pra jogar ali na meiuca também, já que o Arrasca não vai jogar e tal. Aí você compõe ali o meio com a galerinha interessante até, que pode fazer uma fumaça. E no ataque tem ali Marinho, Lázaro e o Cebolinha. será o time reserva do São Paulo? Igor Vinícius, quem na zaga? O Boleiro não tá machucado. O zagueiro então tá em falta. O lateral esquerdo do Reinaldo, pra volantes. Tem os estrangeiros ali, tem o uruguaio, tem um colombiano que tá machucado. Não dá pra... Mas o Morumbi vai estar lotado, né? A média de público dentro do Morumbi, a torcida do São Paulo tá sempre comparecendo. Quando eu falo que tem que olhar pra cima da tabela e pra baixo também, o São Paulo tá em 2 frentes, abriu 2 vantagens na Copa do Brasil em relação ao América Mineiro de 1-0 e na Sul-Americana também gol de 1-0 do Ceará. E olhar a tabela no Campeonato Nacional. O Campeonato Nacional ali, o São Paulo tem 26 pontos e o primeiro tem, que é o Avaí tem 21, os demais tem 20 ali, né? Você colocaria o time misto se fosse o Rogério Ceni? Velho, eu olharia pra tabela do Brasileirão, viu? Porque o brasileiro te leva às outras competições e você precisa ajustar. Aí se você perde do Flamengo, depois você tem uma sequência de jogos que tem Red Bull e tem Santos.
É complicado, não é fácil. E tá funilando cada vez mais. Então vai. Botaria ou não? Time Bota misto? eu, na hora. Cavalaria. Cavalaria total. Se fosse o Rogério Ceni. Total. Vai Caled, vai Cavalaria Luciano, vai todo mundo. Mauro Betti Aí e Vanderlei dorme Nogueira. e joga terça, meu. A gente Ah, estava falando aqui com o Vamp. O Oscar, muito próximo de acertar com o Flamengo. Olha isso. O time reserva do Flamengo, se tiver o Oscar, pode ser Hugo Souza, Varela, Fabrício Bruno, Pablo. o Pablo E e Ayrton Ayrton Lucas. Aí você tem Pulgar Pulgar, e João Vidal. Gomes ou Thiago Maia. Vidal não, que seria o titular. Aí você tem Vitor Hugo, Oscar, Marinho e Cebolinha. Olha isso, se o Oscar acertar. E o Lázaro é também. esse. E mesmo se o não o time Oscar reserva do Flamengo. acertar, é um timaço, não tenha dúvida. Em qualidade e quantidade, como foi em 2020, o Flamengo está apelando no mercado, o que não significa dizer que vai repetir 2020, mas está jogando futebol muito próximo a 2019, até com mais consistência defensiva. Então o Flamengo pode até eventualmente colocar num jogo complicadíssimo no Morumbi uma equipe que não é a melhor, que ainda assim é um time para ganhar clássico, para ganhar tudo que vier disputar. Se vai ganhar é outra história, mas que está num viés de alta, que está jogando bem, que está legal, que o ambiente parece estar muito bom. Aliás, parece realmente... Parece não, é outra equipe. Mas parece outro elenco e outros jogadores. A mudança do Paulo Souza para o Dorival Júnior é um negócio impressionante, mal comparando o que aconteceu do Flamengo do Abel Braga para o Flamengo do Jorge Jesus em 2019. O que vai acontecer no final a gente não sabe, mas a gente sabe que esse time sabe muito, tem cada vez mais opções em qualidade e quantidade e pode mesclar a equipe que mantém o desempenho. No caso do São Paulo, não. Até porque, pensando nas Copas, a vantagem do São Paulo, além de jogar fora o jogo de volta, não é tão grande como a vantagem espetacular que o Flamengo conseguiu na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Não é nenhum desprezo, é apenas uma constatação. O Flamengo vem de um 2-0 como visitante e o São Paulo de 1-0 como mandante. Então é muito mais complicado. Agora, pensando, se dá para pensar em planejar o restante da temporada, ainda me parece, até o final do ano, o São Paulo mais para Copas do que para Campeonato Brasileiro. Sim, G4 dá mais uma vez o São Paulo na Libertadores, mas eu acho o São Paulo plenamente factível ganhar mais as Copas do que mesmo uma posição melhor no Campeonato Brasileiro. Então eu pensaria muito nessas Copas e pensaria nesse caso dar uma mesclada. Ao mesmo tempo, mescla e pega um Flamengo embalado, seja qual for o time, leva uma paulada, claro que para o jogo de volta contra o Ceará pesa, mas eu acho que o Flamengo tem mais condição em tudo de poupar do que o São Paulo para esse jogo. Mas você não acha que tem o risco do rebaixamento também? De ficar perto pra da mim, não. zona? Não. Pra mim, o nenhum é um pouco forte, tá? Mas assim, eu brincando, falando sério, hoje quase todos os times estão a 4 pontos da zona do rebaixamento, até os líderes do brasileiro. É tudo muito enroscado e Pra mim embolado. E vejo o São Paulo só a vai passar. Juventude que vai nessa lambada aí, o resto eu não sei quem vai cair. Tá bem assim mesmo. Olha, é claro que cada um com os seus problemas, né? O problema do Flamengo é muito menor do que o problema do São Paulo. E já foi dito aqui essa escalação, não sei qual será amanhã, mas deve ser exatamente o que todos vocês disseram, não é a grande força, digamos assim, do Flamengo, mas aquela que não é considerada a grande força do Flamengo é um forte time. Então ele tem condições. Seria até estranho se o Dorival Júnior não usasse o banco que ele tem, o elenco que ele tem. É, óbvio, ele só vai fazer isso, pode colocar 11 diferentes em relação àqueles times que é considerado titular, porque ele tem realmente um elenco respeitável. A gente já teve exemplo na rodada passada, quando ele chamou no banco o Vidal e o Cebolinha. Peraí, né? Ó? Quer dizer, Apelão. Aí já tá apelando, acabou a brincadeira. Cebolinha. Então é realmente diferente. No caso do São Paulo, agora virando a página e falando do São Paulo, eu queria lembrar que o São Paulo vai jogar só na quarta-feira às 19h15. Eu sou na linha do Vampeta. Tem que pôr todo mundo que o Rogério achar que é titular. Cavalaria. Ah, mas ele pode chegar, alguns podem chegar desgastados. Meu amigo, é situação de momento. Eu preciso do melhor que eu tenho nos 2 jogos. Ah, jogou amanhã e está sem condições. Aí o departamento de fisiologia vai decidir. Realmente ele gastou todo o oxigênio que tinha. Mas se não, tem que pôr o melhor que ele tem contra o Flamengo, que é uma chance importante que ele tem para equilibrar. O Flamengo é mais forte. O Flamengo vai jogar e ele sabe que tem status de ganhar na casa do adversário. Mesmo com o Morumbi empurrando o time do São Paulo. Então, eu quero deixar bem claro isso, eu acho que ele tem que pôr a principal força, tanto amanhã e, obviamente, no jogo da quarta-feira. Não foi lá que eles tomaram um 4-0 nosso com o show do Michael? A última partida que eu me lembro de uma partida no Morumbi que foi assim. Deixa aí nos comentários, nação, se vocês se lembram disso também. O Michael meteu 2, porra, o Michael tava embrasado nesse dia. Eu concordo com o Vanderlei. Eu acho que pro Rogério Ceni
é um suicídio você botar o time misto contra o Flamengo no Morumbi. Porque o time misto do São Paulo é fraco. O time titular do São Paulo é um bom time, é o que a gente fala do elenco. Se o São Paulo for com o time misto contra o Flamengo misto, eu acho que o Flamengo é muito favorito. E falando nos treinadores, Mauro, a gente sempre, né, compara, muitas vezes quando tem um grande clássico, os dois treinadores. O Vamp, ele cansa de falar aqui que ele acha que o Rogério Ceni vai se tornar o melhor treinador brasileiro. O Dorival, o Bruno Prado tem uma teoria interessante, que ele ficou 1 ano sem emprego. Depois Ceará, e aí, de repente, ele cai no clube de maior investimento do futebol brasileiro. Se ele começa a ganhar título, pode até se falar no Dorival na seleção. É a teoria do Bruno Prado. Vai que ele ganha. Libertadores e Copa do Brasil. O Tite vai sair depois da Copa do Mundo. O Dorival, hoje, com esse trabalho que ele faz, ele pode ser colocado nesse patamar dos grandes treinadores brasileiros, que o Vamp coloca o Rogério Ceni, muitas vezes o Flávio Prado coloca o Fernando Diniz. Hoje, como comparar Rogério e Dorival? Quem que você acha que está à frente? Rogério, né? Rogério é muito mais jovem e tem títulos mais importantes. Rogério foi campeão brasileiro. O Dorival tem uma possibilidade grande aí de conseguir fazer uma história. Eu acho que ele é um O Dorival de expressão foi só a Copa do Brasil, né? Pelo Santos. Time do Neymar, né? E do Ganso, 2010. Eu acho que o Dorival é um bom técnico, é um técnico que tem montado nos últimos anos as suas equipes sempre preocupadas em ter a bola, em serem times ofensivos. Ele foge aí dessa vala comum dos técnicos retranqueiros aí do Brasil, aqueles que jogam por uma bola, que jogam muito mais preocupados em defender, anular o adversário do que em criar qualquer coisa, né? Ligação direta, chutão, esse jogo horroroso aí que o futebol brasileiro passou a abrigar e a ser muito elogiado pelos fãs dessa coisa medonha, ele foge disso. Ele já há algum tempo ele se destaca por tentar fazer trabalhos diferentes. Nem sempre tem material humano, nem sempre consegue, nem sempre ele é capaz. Dessa vez tem a oportunidade, mas eu acho que é muito cedo, né? Ele ainda não conquistou título nenhum, não chegou a nenhuma grande final, ele está há pouco tempo. Ele tem ótimas perspectivas, mas para isso ele precisa alcançar. O Rogério já foi campeão brasileiro com o Flamengo. Quer dizer, tem algumas taças aí que ele ganhou com o Flamengo também, Carioca, Supercopa, ganhou a segunda divisão lá com o Copa Ceará, do Nordeste, Copa do Nordeste, foi campeão Fortaleza, estadual. né? Então já tem um cartel de títulos proporcionalmente maior, né? Porque é um técnico de uma carreira bem mais curta, né? O Dorival deve ser o quê? Uns 15, 16 anos mais velho que o Rogério, por aí, uns 15 anos. Então, o Dorival já era técnico, o Rogério era goleiro, né? Então, isso acho que... Auxiliar desde 2003, assumindo times importantes desde 2007. É muito mais tempo de carreira do Dorival Júnior. Então, eu imagino que agora pode o Dorival superar, porque hoje o Rogério tem um elenco... 11 anos mais velho que o Rogério. Então, o Rogério tem hoje aí um elenco que não dá a ele tantas possibilidades e ele pode fazer uma temporada espetacular se ele conseguir sucesso, mais ou menos na linha do que você falou aí. Mas isso não aconteceu ainda, né? Ainda não aconteceu. Ô Vamp, tem isso, né? O Dorival faz um excelente trabalho. O Rogério faz um excelente trabalho no São Paulo e não vai ser cobrado por títulos. Já o Dorival vai. O Dorival pode fazer um trabalho excelente. Se ele não ganhar pelo menos um dos 3 títulos, Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores, vai ser muito cobrado. Pera aí. Vamos fazer uma... Deixa eu até botar mais um pouquinho de volume, meu fone tá bem baixo aqui. Fazer só um adendo aqui sobre isso que ele tá falando. Primeiro vamos botar aqui pra gente se proteger, nação. Então, Dorival vai ser cobrado se não ganhar um dos 3 títulos, pelo menos, beleza. Depende. Vou falar, por isso que eu lancei o Antizica aí pra proteger a gente. Dependendo de... Vamos botar que Deus no Flamengo não vença esses 3 títulos aí. Dependendo de como não vencer, ele pode não ser cobrado. Se a gente vê o time empenhado, lutou até o final, não conseguiu. Uma coisa é você perder, deixar de vencer, outra coisa é você não conseguir vencer. O time lutou, mas o adversário foi melhor naquela oportunidade. Como a gente viu aí o Vitor Pereira falando na coletiva, tem até o vídeo aqui no canal, ele falando, em nenhum momento eu vi ele chorando, reclamando de arbitragem, falando que aconteceu alguma coisa errada, isso e aquilo. O que o Vitor Pereira faz ali na coletiva, ele fala do que aconteceu com o time dele e por que o time dele não conseguiu superar o Flamengo. Ele até fala, para poder vencer o Flamengo, a gente teria que estar no nosso melhor nível. Então, se o Flamengo jogar no melhor nível que der e não conseguir vencer nenhuma das 3 competições, ok, porque a gente sabe que o brasileiro tá difícil. Não é culpa do Dorival, ele acabou de chegar, e se ele tivesse com esse aproveitamento desde o início, a gente estava lá nas cabeças disputando. E no mata-mata ele tá tendo chance aí. O Atlético Paranaense a gente vai ter que vencer no Paraná, no mínimo aí nos pênaltis, se Deus quiser, vitória lá, sem pênalti, sem nada. E
a Libertadores está encaminhada, então ele está cumprindo com o papel dele. E se continuar disputando e por acaso, isso falando por mim, acabar não vencendo, mas lutou até o final, eu não vou cobrar ele, porque o futebol que o Flamengo apresenta é melhor do que o do Renato, que já do meio do trabalho do Renato pra frente já tava uma zona absurda, o time já não dava nem gosto de ver jogar. Aí fica bem difícil. Mas o Dorival a gente assiste o jogo e gosta do time. A postura do time agrada, o time joga com a bola no pé, atacando, agredindo, tentando buscar aí o gol a todo momento. O que acontece é que às vezes a gente esbarra aí às vezes na finalização pecaminosa dos nossos atacantes. Mas quando o atacante está com o pé na forma, na moral, o time cria oportunidades para fazer os gols. Então isso aí é mérito total do professor Dorival. Então vamos tirar aqui a zica aqui, já acho que protegeu, então vamos lá. O Rogério, ele vive uma situação até de menos pressão, na sua opinião? Ele é muito mais bancado porque o São Paulo não tem uma pressão grande por títulos e porque também ele não tem elenco. É o Rogério que como tem o Dorival. O São Paulo é pressionado por título, embora tenha ganhado, né, o que ganhou ano passado no Paulista. Mas eu é não sei se a Rogério... torcida do São Paulo cobra nesse momento títulos assim do Rogério. Do Rogério Como a do São Paulo Futebol Clube. Sim. Mas Como foi a do eliminado. Dorival se cobra mais. Como a do Flamengo vai cobrar do Dorival. Mas se for eliminado da Copa do Brasil por América Mineiro ou na Sul-Americana pelo Ceará, claro que vai. Vem fumaça. Mas eu acho que você veja, eu acho que nesse momento os dois técnicos são incaíveis. O Rogério, mesmo tropeçando, o time não prosperando, essa coisa. Claro, eu não estou falando de rebaixamento. É óbvio que eu não estou falando de rebaixamento. E não prosperando na competição que pode ganhar um dinheirão, que vai participar nesse jogo contra o Ceará. Enfim, numa classificação que ficará, como diz o Mauro Betting, na segunda página da classificação, por exemplo. Nem isso vai provocar uma mudança, porque o Rogério fez o time melhorar. Ele só não pode ser milagreiro, mas ele fez o time melhorar. E no caso do Dorival Júnior, ele tem um acordo com o Flamengo até final de 23, é isso, né? Final desse ano. Não, final desse ano. Não, final desse ano. Teria que renovar. Isso, final desse ano. Ele tem esse acordo. E ele, na minha opinião, será incaível até o Papai Noel, sem dúvida. Claro que se tiver título, aí é uma outra conversa que vai acontecer para frente. Mas ele também é outro que fez o time melhorar. Ele, primeiro, porque os caras sabem jogar bola. Depois, porque contou com o apoio do elenco, né? Com a boa vontade do elenco. Né? Nem passou perto a chamada Operação Padrão. Então, ele fez, comprovadamente, o Flamengo melhorar. Agora, se ele tropeçar, ainda assim vai continuar, na minha opinião, claro, técnico do Flamengo até o final do seu compromisso. Então, o fato dos dois serem incaíveis hoje pode dar um bom jogo mesmo amanhã. A gente tem um Flamengo que provavelmente, né, como disse o Mauro, vai ter a mesma escalação que teve contra o Atlético Goianiense. E que fez uma partidaça, principalmente o Vitor Hugo. Você vê que... O garoto Vitor Hugo. Moleque é bom demais. Não, sim. Você vê que o Dorival utiliza os jogadores reserva, entre aspas, no finalzinho do jogo do Corinthians. Ali quase nos acréscimos. Sim. Ele não tira os titulares. Já pensando em eles serem titulares contra o São Paulo. Porque o time que entrou em campo contra o Atlético Goianiense foi Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Diego Ribas, Vidal e Vitor Hugo. Everton, Cebolinha, Lázaro e Marinho. É um time que jogou bem, muito bem, que empolgou o Maracanã. Um time leve. Lotado. Isso me impressionou, inclusive, 64 mil pessoas para assistirem Flamengo e Atlético Goianiense, que o adversário também faz diferença quando o torcedor vai para o estádio. E do outro lado, você tem o São Paulo, que com um time misto, nunca mostrou um bom futebol, né, Vando? Pode ser um time muito forte de um lado, contra um time muito fraco do outro. Tem isso também. Você falou aí do público, né, do Maracanã. A torcida do São Paulo tá indo nos jogos também sem saber. Jogos excelentes do São Paulo. Não, ela vai, de novo vai lotar. Não, é isso que eu tô falando. Sem saber quem vai sair jogando tudo, o Rogério. Eu tenho certeza que o Rogério não vai meter o time misto. Olhando a tabela, como você falou, o jogo é quarta... Um misto mais encorpadinho? Quarta-noite. Tomate? Quarta-noite. Ele vai botar o que tem de melhor, viu? Eu acho que ele só não coloca se o cara não tiver condições. A fisiologia disser o seguinte, se colocar, esse cara vai estourar. Você quer usar, usa, mas esse cara tem grande risco de estourar. Acho que ele não vai colocar. Mas se é cansadinho, eu acho que vai colocar todo mundo. Não, mas pode colocar todo mundo. Mas o Mauro também falou, tem a situação que ele acha que vai poupar.
Eu não acho que o Rogério Mauro Ceni vai César. botar o time inteiro, o Mauro César. Eu não acho que o Flamengo, que o São Paulo vai botar o time inteiro titular, não. Porque ele tem aí alguns títulos que ele tá disputando. Talvez Ninguém esperava do tudo São bem. Paulo ser campeão da Tudo Sul-Americana bem. ou da Copa do Brasil. Talvez E ele pode o ser. professor tenha isso também, que a gente tá olhando só pra quarta, né? O São Paulo jogou na quinta. Então, eu tô É um olhando. descanso também. É o descanso de quinta pra sábado. Não é de sábado pra quarta. Mas não é um momento emergencial? Então. Se o Caleri fizesse aquele pênalti, 2-0, Poderia ser outra história. seria outra história. Poderia ser. Provavelmente aí ele poderia colocar o time titular, sabendo que o jogo de volta contra o Ceará seria um pouco mais fácil, ou não? Tem isso tudo também, né? Vai ter uma oportunidade de botar o Galo, porque acabou de chegar, pra sair jogando. O Anderson lá, né? Como é o nome do menino lá? O André Anderson. André Anderson, eu acho que já tá recuperado, tava lesionado. Ele vai contando com alguns reforços. Bom, foi isso então. Análise do pessoal aí a respeito desse próximo jogo aí do Flamengo contra o São Paulo. Que é um jogo difícil, complicado e que a gente tem que vencer. Porque se quiser continuar brigando pelo título brasileiro, tem que vencer praticamente tudo que vai vir aí na frente aí. Não ficar perdendo ponto de bobeira. Então, eu curti o que o Mauro César falou, realmente. A análise dele foi boa a respeito do que o Flamengo precisa fazer para ser campeão. Para disputar o título, pelo menos poder brigar. E eu queria saber o que vocês pensam a respeito disso. Deixe comentários aí a respeito das chances do Flamengo aí nesse Brasileirão. Quero ler. Ou se você não quiser comentar sobre essas chances do Flamengo, me diz aí de que cidade e que estado você é pra gente saber até onde esse vídeo tá chegando. Trocar de janela aqui. Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, fazer parte dos primeiros 1000 inscritos aí do canal. Eu conto com cada um de vocês ajudando. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo. Fique todo mundo na paz e fui.